Bom, e vamos lá pro nosso quadro, então. Você tem dor? O doutor da dor responde. É agora. Você tem dor? O doutor da dor responde. Oferecimento: Dr. Gabriel Longini. Bom, no quadro Você Tem Dor, o doutor da dor responde. O doutor Gabriel Longini está aqui e vai tirar suas dúvidas sobre escoliose. Mande então sua pergunta no nosso WhatsApp, tá bom? 99972-1100. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado, boa tarde. Como sempre, é um prazer falar sobre dor crônica e um assunto hoje bem interessante, que é a escoliose. Falando aqui um pouquinho de bastidores, né? Quem não tem escoliose, né? Pois é. E é sempre uma incógnita. Da onde veio a escoliose? Por que temos escoliose? Muita gente tem escoliose, doutor? Inclusive o Marlon descobriu agora que tem e vai ter que tratar amanhã lá com o doutor. Eu confesso que eu sou ignorante do assunto. O que é escoliose? Muito bem. A coluna da gente, ela tem algumas curvaturas fisiológicas, ou seja, são curvas normais e necessárias para manter a estabilidade postural. A escoliose nada mais é do que uma curva fora do normal. É uma anormalidade do tecido ósseo. Ela forma uma curva além do que é necessário, ó, além do ângulo ou do grau necessário. A coluna torta. A coluna fica torta. Olha essa imagem, que legal na televisão. Caramba. Então você tem uma imagem da coluna normal, que ela é mais retilínea, ela tem uma fisiologia mais normal, mais alinhada. E do lado, olha só que interessante, ela já é uma imagem mais torta. Então essa curvatura que a coluna vai adquirindo, a gente denomina de escoliose. Coincidentemente, tinha um vídeo aí circulando nos Facebooks da vida dos chineses, dos japoneses, fazendo uma cirurgia. Colocam umas barras de ferro do lado do como é o nome desse nosso osso aqui da coluna? Da coluna vertebral mesmo, né? Vertebral, faz parafusando. Eu falei, rapaz, se eu tivesse a coluna torta desse jeito, eu ia morrer com a coluna torta. E quais são os principais sintomas? Então, os principais sintomas são dor, rigidez, geralmente a pessoa trava. E o que gera essa dor? Às vezes carregar uma bolsa, às vezes varrer uma casa, às vezes segurar a criança no colo. As pessoas sofrem bastante com isso. Um dado importante é que 5% dos escolares, ou seja, as crianças até 12 anos de idade, elas têm escoliose. E elas adquirem escoliose nesse momento da vida delas, da vida de estudante. Por quê? Mochila, Pesada, uma mochila pesada, com muito material, às vezes desnecessário, não vai utilizar todo aquele material aquele dia, leva tudo. Então é uma orientação importante para os pais também, estar sempre observando a mochila da criança, porque aquele impacto na coluna naquela idade vai repercutir para a vida toda. Por isso que é mais indicado aquelas mochilas de rodinha, né? Que tem se comercializado bastante, é verdade. Tem e as escolas também pedem muita coisa hoje em dia, né? Vai chegar um momento que vai ser mais tecnológico, né? A gente acredita na rede pública e privada, mais smartphones, iPads, mas até lá a gente tem que prevenir. A melhor forma realmente é evitar de levar todo o material. Esse momento da faixa etária de até os 12 anos de idade, ele é imprescindível, um cuidado, pois tem reflexo na vida adulta. Então quem tem escoliose pode deixar de ter escoliose com tratamento, doutor? Difícil, muito pouco provável. É difícil? É. Hoje o tratamento da escoliose, a gente classifica ela em graus. Então até 30 graus o tratamento é conservador. O que é o tratamento conservador? São atividades físicas, controle da dor, fisioterapia, perda de peso. De 30 a 50 graus a gente pode fazer algumas atividades complementares, alguns procedimentos intervencionistas para amenizar o quadro de dor, mas dificilmente a coluna volta ao normal. E quando é acima de 50 graus, quando já é uma escoliose muito avançada, e uma escoliose avançada, o que ela faz? O osso, que ele vai ficando torto, olha só que imagem legal ali que a gente projetou. Joga na tela aí. Joga na tela para poder entender bem. Olha só como daí é um raio-x. Uma radiografia de coluna total que você consegue ver a escoliose. Então, olha, o osso vai ficando torto, o que acontece? Isso é de um paciente seu? Não, isso são imagens de internet. Né? Então você consegue acessar e você verifica o quê? Que essa estrutura óssea ela vai comprimindo ossos, vai comprimindo articulações, vai comprimindo ligamentos, vasos. Nossa. Pertinho ali tem a região da aorta, então acaba comprimindo também. Então chega um momento que é necessário você fazer a cirurgia. Aí tem os médicos que são especializados nesse tipo de cirurgia que acabam fazendo uma correção. Se eu perguntar, esse caso aí, por exemplo, visivelmente é perceptível isso ou só através do exame? Muito visivelmente. Hoje, pequenas escolioses você consegue perceber. Tem muitos pacientes que chegam no consultório e falam, doutor, eu tenho observado nas fotos que eu faço que meu ombro é mais alto do que o outro. Caramba.
outro, é um sinal que você certamente tem escoliose. Né? E quais são os tratamentos que são feitos no seu consultório para esse tipo de problema? Bom, o mais importante, eu primo muito por identificar por que o paciente tem escoliose. Mais importante do que tratar é saber o porquê ele tem. Sim. Então você consegue fazer uma análise que a gente chama de avaliação biomecânica. O paciente, ele anda, ele se movimenta, a gente faz alguns testes em consultório, os médicos realizam isso, para poder identificar o que está acontecendo. Às vezes pode ser uma perna mais curta do que a outra, então você faz um exame, por exemplo, chamado escanometria de membros inferiores. Você mede as pernas do paciente. Com isso, você consegue desenvolver uma palmilha que vai compensar. Você consegue identificar se ele está rotacionando o quadril, se ele está rodando o quadril dele para frente. Okay. Porque pelo fato dele estar andando torto, o quadril vai se adequando também, vai ficando torto. E com isso você consegue fazer prescrições de fisioterapia, por exemplo. E tem a questão que você consegue fazer, que é o bloqueio da dor. Então, às vezes o paciente está com dor na região das costas por conta da escoliose, que vai apertando aquela estrutura muscular. Você infiltra medicações que consegue dar um alívio momentâneo e dura até 4, 6 meses. É o período que o paciente vai estar fazendo exercício, atividade tipo fisioterapia para controlar a dor. Bom, vamos para as nossas perguntas no WhatsApp. O povo está perguntando, então. Olha aí, o telespectador do programa participando. A Débora fala: olá, minha dúvida sobre escoliose é: pegar muito peso no agachamento sem a cinta prejudica? Ela disse que, inclusive, algumas vezes ela sente isso, doutor. Débora, obrigado pelo contato. Aquele dia você simulou, lembra a forma correta de se agachar para pegar as coisas, né? Você tem que abaixar, todo o corpo. Todo o corpo. Você tem que flexionar os joelhos de fato. E não só a coluna, né? Ela coloca uma coisa ali também que é a questão da cinta. É uma que tem nas academias, né? Isso não se usa. Tá? Às vezes as pessoas querem ficar usando essa cinta o dia todo para proteger a coluna e na verdade o que ela está fazendo, ela está comprimindo a estrutura muscular. Ah, não pode, doutor? E ela pode fazer uma hipotrofia da musculatura. Olha aí, gente, isso é sério, então, hein? A questão da cinta, às vezes o pessoal, eu vou colocar a cinta para ficar numa postura melhor. Cuidado, tá apertando e pode fazer uma contratura e uma hipotrofia da musculatura paravertebral, que é aquela musculatura das costas. Nem no momento só do exercício? Alguns exercícios têm recomendação, mas na maioria dos casos as pessoas querem usar o dia todo essa cinta. E nem por conta própria, então é indicado. Tem que ter uma orientação. É necessário ter uma orientação médica, é fundamental. Entendeu aí, dona Débora? O assunto é sério. Vamos para mais uma, 999721100. Doutor, meu nome é Paulo Souza, tenho escoliose há 4 anos, fiz o tratamento durante 1 ano. Hidroterapia, mas parei, aí a dor voltou. Qual que é o objetivo? É o Paulo. Paulo, né? Paulo, obrigado pelo contato. Qual que é o objetivo do tratamento da escoliose? É você diminuir a progressão da doença. É aquilo que a gente conversou. Então ela não vai parar e não vai voltar normalmente ao eixo normal da coluna. Sim. Mas você tem mecanismos que você pode evitar a progressão dela, ou retardar. Em vez de a coluna ficar torta em 20 anos, vai demorar 50 anos para ela ter essa curvatura. Como é que é feito isso? Atividades que fortaleçam a musculatura profunda da coluna. A gente chama de musculatura paravertebral. Como é que se faz? O RPG, o pilates, alongamentos, atividades físicas aeróbicas, cardiovasculares, uma palmilha. Mas, gente, tudo isso precisa ser feito com uma orientação médica. Isso é um programa de tratamento. Tem que ser planejado, tem que ser bem desenhado e cada caso é um caso para ter um bom resultado. A escoliose é assim que funciona o melhor tratamento. Bom, tem mais gente mandando perguntas, são muitas, são inúmeras, a gente vai mandar passar pro doutor. Obrigado. Aí, na medida do possível, ele vai respondendo, né? Com certeza. E então é isso, gente. E eu quero indicar agora, lógico, para você que tem dor crônica, que é aquela dor que você sente há mais de 6 meses, como enxaqueca ou dor nas costas, por exemplo, eu gostaria de indicar o trabalho do médico Dr. Gabriel Longhini. Ele é médico membro da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor e se especializou no Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, instituição que ele é professor convidado. O Dr. Gabriel Longhini atende na Clínica Center Plástica, que fica na Carlos Gomes, 2119, entre João Goulart e Salgado Filho. Para você marcar uma consulta, basta ligar ou enviar um WhatsApp para o número 98164-9090. 98164-9090. Falou em tratamento da dor, falou em atendimento com o Dr. Gabriel Longhini. Você tem dor? O doutor da dor responde. Oferecimento Dr. Gabriel Longhini.